Boa tarde, iniciamos aqui mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Nesta terça-feira, 10 de outubro, é Dia Mundial da Saúde Mental, uma data lembrada todos os anos com o objetivo de aumentar a consciencialização sobre o problema que em todo o mundo afeta milhares de pessoas e o objetivo também é de mobilizar esforços para apoiar aqueles que enfrentam transtornos mentais. Hoje, aqui no programa Sociedade Aberta, o nosso tema de conversa é problemas sociais, consumo de drogas e doença mental. Estamos a receber aqui a psicóloga clínica e educacional Katiza Lima, quem cumprimentamos. Boa tarde. Muito boa tarde, é um gosto estar cá para dar a minha contribuição. E ela vem, portanto, da comunidade terapêutica da Ribeira de Vinha. E connosco também temos o sociólogo Graciano Nascimento, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. E, portanto, Graciano Nascimento é PhD em Ciências Sociais, com especialidade em Ciência Política, docente da Universidade do Mindelo, onde desempenha várias funções, entre elas como membro do Conselho Científico e coordenador do curso de Criminologia e Reinserção Social. Portanto, os dois estão dentro da vossa área para nos ajudar aqui neste tema de hoje, que é problemas sociais, consumo de drogas e também doença mental. Agora vamos concentrar aqui no nosso tema de conversa. Hoje, aqui no programa, observamos para os problemas sociais, também para o consumo de drogas e doença mental. Ou seja, isto tudo está interligado, é necessário nós observarmos para isso, tendo em conta o que existe em Cabo Verde, que muitas vezes tanto as drogas ilícitas como as lícitas estão expostas em locais onde todo mundo tem acesso. Eu gostaria de começar consigo primeiro, Katiza Lima, para nos dizer quando nós colocamos isto, por exemplo, há um fácil acesso às drogas, automaticamente há esses problemas, tanto para a saúde, para a sociedade e esses problemas sociais que nós temos. Eu gostaria de começar por si. Bem, antes de mais, eu gostaria de esclarecer, do meu ponto de vista, o problema começa com a distinção entre drogas lícitas e drogas ilícitas, certo? Porque as drogas são drogas. Né? O que é uma droga? Uma droga é uma substância com potencial que provoca alteração no comportamento, nas funções mentais, na percepção, na função neuronal que afeta a motivação, certo? Os pensamentos, a interpretação. Sendo assim, afetando o sistema nervoso central, por isso é que se chamam substâncias psicoativas, alteram o comportamento. Como é que nós podemos dizer que uma droga é lícita? Por causa da legislação. Por causa da legislação, sim. Sim, uma que questão, é legal. Sim. As pessoas podem Sendo consumir. a droga considerada, neste momento, o consumo de substâncias psicoativas, portanto, de drogas, sendo considerada um problema de saúde pública mundial, pela OMS, como é que nós podemos falar em legalizar, quando estamos a falar em saúde pública, em legalizar uma substância psicoativa? Nós temos o álcool, que é... Exatamente. Por isso é que muitas vezes ouve-se falar em álcool, parece que há uma distinção entre o álcool e as outras drogas. É o que nós ouvimos. Então, por causa da legislação, precisamente, a legislação permite a publicidade, como você está a referir. A publicidade, por exemplo, hoje em dia, nós vemos nas fachadas dos bares e muitas vezes em estabelecimentos, em casas, não é? Que permitem a venda, embora não para menores, mas permitem e fazem a publicidade, mas estão a promover o quê? Estão a promover a doença. Não estou a querer dizer que todo o consumo de qualquer substância, todo o consumo de substâncias pode levar à doença, mas há um potencial para tal. As pessoas só ficam doentes, só ficam dependentes de uma substância porque consumiram. Não é? Portanto, essa questão, para começar, é extremamente complexa. É muito difícil responder tudo em pouco tempo e em poucas palavras, mas eu posso escolher um exemplo. Por exemplo, a exposição. Uma criança que sistematicamente está em período de desenvolvimento, sistematicamente é exposta ao consumo liberado de substâncias, não é? Vai crescer com a ideia da normalização. Quando assiste, quando vê, aquilo tem um impacto.
no processamento das informações, na interpretação da realidade e naquilo que se considera normal ou anormal, que é outra questão muito complicada. Portanto, acaba por considerar, por repetir o que observa, não é? Que nós chamamos de aprendizagem por modelagem, não é? Por repetição. Isso, por exemplo, isso é um pequeno exemplo da complexidade da questão. Vamos ouvir também o sociólogo Graciano Nascimento sobre esta questão da... Pronto, vamos pegar nessa questão da normalização do acesso às drogas. Muito obrigado. Quero agradecer o convite, em primeiro lugar. Esta é uma questão complexa, como acabou de dizer a minha colega aqui dessa conversa, porque aqui temos de introduzir aí o conceito daquilo que é tolerância, ok? Que é a tolerância e a aceitação. Quando falamos do álcool, que é uma droga, não é? Quando falamos de outros tipos de droga. O álcool, que você diz que está publicitado e que está, na verdade, e que encontramos marcas de bebidas alcoólicas a patrocinar a Champions League, a patrocinar a seleção de Portugal e outras seleções de um pouco por todo o lado. Quando encontramos lojas pintadas com marcas de cerveja, etc., significa que há uma tolerância em relação a isso. Há uma tolerância legal, primeiro, e há uma tolerância social. É aceitável que eu beba uma cerveja. Não é aceitável que eu injete drogas. Está a ver? Portanto, isto é algo que está enraizado na nossa sociedade, que é cultural. O álcool faz parte da nossa cultura, por mais dura que seja dizer isso, mas o álcool, a tolerância ao consumo do álcool faz parte da nossa cultura e a tolerância ao consumo de haxixe, de cocaína, não há tolerância em relação a isso. Nós crescemos, e é bom dizer, e é bom esclarecer, que o álcool, o problema do álcool, já que encaminhamos esse início de conversa para o consumo do álcool, é algo que sempre existiu. É algo que sempre existiu nas sociedades antigas, nas modernas, e que nós aprendemos a conviver. Mas não há necessariamente uma relação direta, do meu ponto de vista, entre você crescer num ambiente onde há consumo de álcool e a obrigatoriedade do consumo. Não há esta normalização que disse a Catiza no início? Penso que não tanto, porque vai depender de uma outra coisa que de certeza vamos falar aqui, que é onde que a criança e o adolescente é socializado. A influência do principal elemento de socialização da criança, que é a família, neste processo. Se a família atuar, se a família exercer o seu papel de socializador primário, então temos uma margem enorme de você crescer num ambiente onde há cultura de consumo de álcool e não ser um alcoólatra necessariamente, ou não abusar do álcool. Porque também é preciso esclarecer uma coisa, que é preciso para compreendermos essa conversa. Uma coisa é o consumo do álcool, outra coisa é o consumo exagerado do álcool. A OMS define limites máximos de consumo de unidades de álcool. Significa que não é de todo algo fatal. Se você consumir moderadamente, se você consumir, como se costuma dizer, socialmente o álcool, não estamos necessariamente perante um problema fatal. Há muitos aspectos aqui que o sociólogo Graciano Nascimento lança, que dá para nós pegarmos. Eu vou começar... Até para fazer vários programas. E vários programas, sim. E eu começava por observar, enquanto sociólogo, observar por os problemas sociais que o consumo que diz exagerado do álcool e também de outras drogas pode trazer para a nossa sociedade, para a nossa família primeiro e depois espalha. Aí começa tudo, não é? Eu ia dizer mesmo que as primeiras consequências são para a família, para o funcionamento da família. O consumo exagerado do álcool e de outras drogas psicoativas no seio da família começa por desestruturar a família. Se temos várias famílias desestruturadas, temos uma sociedade desestruturada. Se temos várias famílias com problemas, temos uma sociedade com problemas. Se temos várias famílias tristes, temos uma sociedade triste. Portanto, a primeira consequência direta é no funcionamento da família, que é onde, que eu já disse, que se dá a formação do
da criança, do adolescente, para o mundo jovem e depois adulto, onde você vai se revelar um consumidor exagerado do álcool ou não. Portanto, a primeira consequência é para a família, o funcionamento da família. Desde logo, a quebra dos laços afetivos dentro da família, não é? Que vai acabar por trazer problemas de violência dentro da própria família. Portanto, quando há quebra de laços afetivos na família, deixa de haver uma relação boa entre os diferentes elementos da família. O papel educador dos pais é posto em causa, não é? E quando tudo isto se complica, esses problemas transbordam para a sociedade. E vão transbordar com o aumento da violência na sociedade, com o aumento da insegurança na sociedade e com, digamos assim, uma pressão sobre as instituições que cuidam da saúde pública. Não é? Vamos para a saúde pública. Nós sabemos a questão do consumo das drogas também traz problemas para a saúde mental, por isso também cai a parte da doença mental. O sociólogo Graciano falou aqui do álcool e outras drogas, que a Catiza, posso dizer que eliminam, diz que devemos dizer as drogas de uma forma geral, ele justificou, enquanto sociólogo, tem a ver com a questão cultural. Como é que vê esses problemas que o consumo das drogas traz para nós, para a família, para a sociedade e até certa forma, né, nós sabemos que muitos dos problemas da doença mental é derivado do consumo das drogas. Sim, é uma questão complexa e realmente eu partilho da opinião de não distinguir álcool e outras drogas, embora o impacto psicossocial, o impacto sociocultural seja enorme. A importância, o peso sociocultural tem o seu lugar. Mas eu prefiro considerar as drogas, incluindo o álcool. A questão aqui que se coloca, penso eu, no olhar da psicologia, é considerar que, será que o problema da adição, o problema do uso abusivo das substâncias psicoativas, deriva deriva dos problemas familiares ou se é o contrário? Não é? Será um sintoma, será a toxicodependência um sintoma ou será a causa? Da vossa experiência, eu já vou dia a dia. explicar, exatamente. Porque, por exemplo, uma pessoa dentro de uma família que consome alguma substância, isso pode refletir algum problema no sistema familiar. O consumo de substância dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, pode refletir, pode ser um sintoma de um problema mais amplo que se encontra dentro da sociedade. Percebem? Isso pode ser um olhar, pode ser também, pode ser consequência de problemas sociais, de dificuldades. O nosso país, por exemplo, já é um país com muita vulnerabilidade social. E essa vulnerabilidade pode estar na origem, pode contribuir para o uso abusivo das substâncias. E o contrário também acontece. Onde é que nós ficamos? De um lado ou do outro? Obviamente que o consumo de substância irá provocar desestruturação no seio familiar, mas também a desestruturação no seio familiar pode estar na origem da procura do consumo abusivo, do uso abusivo da substância. Porque temos que ver o seguinte, qual é a diferença entre o uso e o abuso da substância? Não é? O que é que diferencia? Não é por o quantidade? uso controlado, não é? Porque o efeito da substância ou a evolução para uma dependência depende de vários fatores e da interação entre esses fatores. Como, por exemplo, depende do próprio organismo da pessoa, da estrutura de personalidade da pessoa, não é? Depende da quantidade da substância que consome. O organismo reage de maneira diferente conforme a quantidade. Sendo assim, o que é que nós podemos considerar? O que é que diferencia, o que é que faz com que uma pessoa evolua para um uso abusivo e uma pessoa consiga fazer um uso social, digamos assim, um uso esporádico? Para as pessoas que Qual estão é a a nos diferença entre acompanhar, uma coisa e outra? pode criar alguma confusão para as pessoas que estão a nos acompanhar. O que é que nós podemos dizer? O que é social
E o que não é social? O que é que nós dizemos como uso social? O uso social é, por exemplo, vai para um convívio, é o que se diz. Isso eu estou a repetir, não estou a dizer que seja um conceito meu. Nos convívios sociais, socialmente, consumir socialmente. Está num convívio, está numa festa, não é? E se aqui considerarmos o aspecto sociocultural, na nossa sociedade começa do início do nascimento à morte. Exatamente. É no nascimento, guarda-cabeça, batizados, não é? Aniversários, até na morte, como se diz, tirar a boca de morte. Exatamente. Certo? E no presente, não é só em Cabo Verde, mas estamos a falar do nosso país, utiliza-se o consumo de substâncias em quase todas as circunstâncias. Muita gente. Mas há pessoas que fazem uso recreativo, de vez em quando, um uso esporádico, em alguma circunstância. Aonde é que eu quero chegar? O que é que leva a um uso abusivo? Qual é a diferença entre o uso esporádico, digamos assim, ocasional, para um uso abusivo? Um uso ocasional, por exemplo, vais a um convívio, vais a um jantar e consomes um copo de vinho. Isto é apenas um exemplo, não é? Se por acaso exagerares, não é sempre, não é? Não foi a tua intenção, mas no convívio com os amigos, por exemplo, acabas por beber vinho a mais. Vou dizer assim, posso falar dessa forma. Mas um uso abusivo é quando a pessoa vai exclusivamente para o convívio, seja para onde for, com a intenção de consumir. E só vai parar de consumir quando já não tiver mais dinheiro ou quando fisicamente já não aguenta. Essa é que é a diferença. Sim, nós temos aqui em Cabo Verde, para preparar este programa, tive a oportunidade de abordar alguns especialistas, principalmente na área da saúde, a me dizer claramente que aqui em Cabo Verde nós temos uma exposição excessiva de drogas, tanto quando referiu aqui em marcas de cervejas. Nós temos todos, pelo menos na nossa sociedade, as pessoas dizem que sabem onde é que fica as bocas de fumo nas comunidades. A polícia sabe, mas a polícia não age segundo as pessoas que nós tivemos a oportunidade de abordar, preparar para este programa. O Estado retira-se da sua responsabilidade nessa questão? Antes de responder a esta questão, eu quero dizer que não tem que haver necessariamente, do meu ponto de vista, a evolução de um consumo moderado do álcool para um consumo exagerado do álcool. Não há aqui não é automático, porque senão vivíamos numa sociedade completamente embriagada. E não é este o caso. Não é este o caso. Daí que eu penso que é fundamental, na verdade, separarmos, portanto, o consumo do álcool do consumo exagerado do álcool. Mas eu acho que isto já fica... O uso do abuso, exatamente. O Estado, a função do Estado é de punir, não é? A função principal do Estado é punir através da legislação ou tentar controlar através da legislação, ou então criar políticas para combater o problema já existente. Mas já sabemos que a legislação não resolve os problemas sociais. Isto já não é segredo em sociedade nenhuma. Porque senão não havia fumadores e essas coisas todas. Portanto, aqui eu penso que há que se trabalhar, a função do Estado, através das instituições que o constituem, é trabalhar na prevenção, não é? Trabalhar na prevenção. Trabalhar na prevenção, insisto, significa trabalhar junto das famílias, tanto na socialização primária e depois nas instituições de socialização secundária, como as escolas, as religiões, etc., as associações, etc., etc. Portanto, isto é trabalhar, o Estado trabalha na prevenção através deste aspecto e depois em políticas de saúde pública, como o Estado trabalha, mas aqui é já para combater o problema, as consequências do problema. Como há programas de trabalhar com os outros problemas de saúde pública, com as outras doenças consideradas de saúde pública. É poder-se incluir nos programas dos ministérios, do Ministério da Saúde e de outros ministérios, programas de ação. E eu penso que aí temos um déficit enorme. Porque é como se sistematicamente os sucessivos governos, como representante do Estado,
tem deixado este problema para as organizações não governamentais. E nós não conseguimos observar nos diferentes programas dos sucessivos governos medidas de fundo para, na realidade, combater este problema. Há sim, casos muito tímidos de combate a este problema. Falta medidas de política para combater este problema a montante e a jusante. E penso que a legislação falta a fiscalização. Não é? A aplicação da legislação e a fiscalização. Exatamente. Que em matéria de fiscalização somos frágeis. Não é? Eu gostaria se me permite, só de concluir o raciocínio de há bocado da diferença entre o uso e o abuso. Há uma questão importante em psicologia e que tem a ver com a questão que me estava a colocar, que tem a ver com a saúde mental. A questão aqui é, como é que está a saúde mental daquela pessoa? Está a experimentar, às vezes por curiosidade, não é? Faz o uso neste momento, às vezes as pessoas começam a fazer o uso abusivo a partir de 40 anos, digamos assim, só por exemplo. Como é que está a saúde mental daquela pessoa? Não é? Às vezes, não é que seja exclusivamente isso, mas às vezes o estado de saúde mental, não é, da pessoa pode marcar a diferença para a evolução do uso abusivo ou não. Para a evolução para um uso abusivo ou não. Agora gostaria que me respondesse também, ouvir a sua opinião sobre o assédio que existe. Vamos pensar principalmente nas bebidas que estão à mostra. Sim. Entramos no mini-mercado, temos ali um frio, as crianças vão lá para comprar. Primeiro, considera isto mesmo um assédio para mostrar às crianças... Isso é o capitalismo. Que é normal. É a política do mercado. Que é normal ter logo de fácil acesso. Sim, sim, é de fácil. E volto outra vez àquela questão que eu estava a referir, a questão da legitimidade seja da droga ser lícita ou não. Não é? A droga é lícita, está exposta, está à mão de semear, como dizem alguns, está acessível a qualquer pessoa. Há a legislação que proíbe o consumo de substâncias a menores. Mas atenção, qualquer substância psicoativa tem o potencial de provocar desestruturação cerebral, de alterar o funcionamento cerebral e as funções mentais em qualquer idade. Percebe? Ser assédio, não é? Chegar a ser um assédio, isso é uma questão para se discutir. Não é? Mas, efetivamente, as leis do mercado impõem uma publicidade, quem é que vende mais, não é? É uma questão também económica, é uma questão política. A questão do consumo de drogas é um problema social em Cabo Verde ou é um problema de saúde? Eu, na minha opinião, o consumo de substância é, em primeiro lugar, um problema de saúde. Como eu disse, saúde pública. Não é? A questão social vem no seguimento do problema de saúde. Porque o consumo de substância, neste momento, a toxicodependência ou a adição, conforme a nomenclatura, já é considerado uma perturbação mental pela Organização de Saúde e no Manual Estatístico e Psicológico das Perturbações Mentais, de todas as perturbações mentais, o consumo, a perturbação, o transtorno provocado pelo consumo de substância está determinado, está bem definido. Portanto, é um conjunto de sintomas ou uma síndrome que provoca sofrimento clinicamente significativo, não é? Que afeta a nível dos pensamentos, da regulação emocional, que afetam os comportamentos e tendo subjacente aspectos psicológicos e biológicos e que afeta a função mental. Portanto, altera o comportamento das pessoas, altera a percepção da realidade, altera as sensações, provoca, muitas vezes, pode levar, efetivamente, a perturbações como, por exemplo, esquizofrenia. Determinadas substâncias podem estar por detrás do desenvolvimento da perturbação mental, que é a esquizofrenia. Altera as funções cerebrais, altera a própria estrutura do cérebro. Não é? E, como consequência, por exemplo, dessa alteração nos pensamentos, da forma de regular as emoções, que é básico para qualquer ser humano, a forma de pensar, da percepção e da sensação, e automaticamente do comportamento, altera a distinção da realidade, altera o discernimento. E, como consequência, há muitos atos que as pessoas cometem estando sob o efeito da substância. Por exemplo,
o consumo de substâncias dos usuários já foram, em algum momento da nossa história, foi considerado um problema moral. Um problema moral é um problema que tem a ver com a escolha. Sendo um problema moral, a pessoa que abusa da substância faz esse abuso com base numa escolha moral, com base no seu caráter, com base em defeitos de personalidade, se é que podemos dizer assim. Isso exclui a noção de doença, de saúde e doença. Não é? Sendo considerado, é uma definição um bocadinho estigmatizante e um bocadinho de higienização social, não é? As pessoas que estão assim têm que ser colocadas na prisão, têm que ser excluídas, têm que ser punidas, quando é vista nessa perspectiva. Mas, considerando a perspectiva que é utilizada atualmente, que é a perspectiva da doença mental, não é considerado uma escolha. As pessoas têm que ser tratadas. Como eu referi, tem um problema a nível que provoca sofrimento clinicamente significativo a nível familiar, a nível profissional, não é? A nível dos relacionamentos amorosos, portanto, afetivo, e por aí fora. E sendo assim, precisa ser tratado e não punido. Mas o que é que acontece é que muitas vezes as pessoas que cometem têm o potencial de levar a atos marginalizantes e delinquentes, certo? A ser punidos pela lei, porque levam ao cometimento de crimes. Mas essa perspectiva retira um bocadinho a questão de as pessoas que cometem crimes muitas vezes fazem-no porque estão sob o efeito de substâncias para terem coragem. Ou muitas vezes, estando enquadrados na doença da adição, que é uma necessidade compulsiva e incontrolável, não têm qualquer controle sobre a necessidade de consumir. E para tal, fazem qualquer coisa para obter a substância. Aquela substância que vai provocar, vai ter um impacto no sistema de recompensa do cérebro. Tem a ver com já questões mais técnicas. Vou e pegar num biológicas. aspecto aqui que eu quero trazer também, no aspecto social, pegando exatamente nesta sua última intervenção, quando diz claramente as pessoas, por exemplo, que é um adido, por exemplo, mas nós temos aquela situação social que existe em Cabo Verde, principalmente na ilha de Santo Antão. Você entra, primeiro, o que é oferecido? Quer um grog ou quer um ponche? Você não toma... Ué, Mariode, rapaz, não te ofereceu um grog e um ponche. Como é que fica esta questão da doença quando ela observa para o consumo de substâncias psicoativas como um problema, conhecendo culturalmente o que é tradição? Como é que nós podemos observar para isso? Eu gostaria de ouvir. Bom, eu vou responder. Deixe-me só dar a minha opinião sobre a questão da exposição, da publicidade, e para poder bater numa tecla que eu tenho de bater, porque eu penso que é por aí que passa uma boa parte da solução, que é a família. Se eu educar o meu filho com uma determinada perspectiva, não é para o meu filho ver a exposição de uma bebida alcoólica na prateleira de um supermercado que ele passará a consumir. Portanto, é daí que eu digo que a família tem um papel importante, a educação tem um papel importante. Você não vai conseguir impedir a exposição de bebidas alcoólicas. Vivemos numa sociedade livre. Que você coloca aí, proibindo, estaríamos a colocar também um problema de acesso não é? Portanto, não é por aí. Eu acho que o problema passa para a educação em dois níveis. Eu já tive de defender esta posição no outro programa, mesmo correndo o risco de ser mal entendido. Há uma coisa que é a educação, e se a educação não resolver o problema numa primeira fase, há uma educação para consumo. O que eu tenho de dizer ao meu filho é que ele não deve beber álcool, não é? Principalmente em determinada idade, até uma determinada idade. Mas a partir de uma fase da juventude ou da entrada na fase adulta, se tiver que beber, pelo menos que tenha uma educação para consumir. Isto poderíamos fazer um outro programa com isto. Não é? Porque uma coisa é consumir, ou continua a existir, é o uso. Outra coisa é o abuso, não é? Essa é a minha pergunta. Te vai na boa casa, vou-te oferecer um groguinha, boca te manda beber aquela garrafa. Não tem que ter uma educação para me beber aquela garrafa de grogo, ok? Portanto, se me tomar um cálice, se me tomar 2 cálices, não é por aí que eu vou ficar um dependente do álcool.
Daí que eu falo da aceitação social e da cultura, que nunca vamos conseguir vencer. E aí entra novamente a questão do uso e abuso, que eu tenho receio. Quando as pessoas falam de tolerância zero, isto é uma guerra perdida. Defender a tolerância zero no consumo do álcool numa sociedade como a nossa é uma guerra perdida. E são recursos perdidos. Daí que dizer que a mensagem é claramente o álcool faz mal, não há que ter dúvidas em relação a isso, não é? Se você tiver de beber, então, aí entra a função dos pais em casa, não é? Portanto, eu acho que esta questão é sim uma questão cultural difícil de ser resolvida e não vai ser resolvida. O exemplo que eu apresentei agora, Da questão do adido, oferecer a questão da cultura, a tradição. Sim, exato, vai continuar a ser assim. E atenção, não é só um problema da Ilha de Santo Antão, eu sou de Santo Antão, mas é um problema transversal à sociedade cabo-verdiana e não só. Nós aprendemos isso de algum lugar. O álcool está presente em todos os momentos importantes da vida das pessoas e das sociedades. Sempre foi assim. Temos uma pessoa em linha, vamos ouvir. Ani Évora, que está conosco. Olá, boa tarde, Ani. Boa tarde, Odair. Esteja à vontade, pode fazer a sua intervenção. Se quiser também lançar perguntas para os nossos convidados, gostaria que você olhasse para a questão do consumo das drogas. Estamos aqui a falar de consumo de problemas sociais, consumo de drogas e doença mental. Ou seja, partir do consumo de drogas e observar para os problemas sociais e também para a doença mental. Bom, Odair, o que me podia falar em primeira pessoa, ok? Sim, sim. Quando me falar de droga, me falar de mim, nunca queria falar de alguém. E essa questão, cima do senhor Graciano está a falar, ele é uma questão familiar. Ele é um assunto que não tem que tratar dentro de família, não tem voltar mais para a família. E muitas vezes a família é de tornar codependente daquela doença, é de tornar codependente de nós a doença. E nós, sociedade também, que te ajudar. A primeira coisa que nós sofremos, nós como usuários, nós como adictos, é humilhação. Nós é humilhado, nós é discriminado, não de perder valores, não poder ser grande professor, não poder ser grande polícia, não poder ser grande mecânico, grande carpinteiro, mas por causa do uso do álcool e das outras drogas, porque o álcool é das piores drogas que existem, nós é discriminado, nós acabamos a perder tudo, nós acabamos a perder nós, família, porque nós, família, acabamos por cansar que nós, é se tornar codependente de nós doença. E aí, quer dizer, instituições, câmaras municipais, têm o dever trabalhar com família. Porque daí, quando você detectar um indivíduo, um usuário já ganha boa, já lhe pediu ajuda, já lhe mostrou que já alcança. Porque uma coisa é cansar. Você acabar por acabar como usuário, você cansar de álcool, você cansar de droga. Porque álcool e droga tem set time na nossa vida. E quando nós cansa aquilo, nós temos o desespero de pedir ajuda. E quando isso vem acontecer, nas famílias já estão na estaca zero. Em que vou procurar um centro, vou procurar um psicólogo para ajudar, uma delegacia de saúde, este ajudar entre aspas, depois isto espanhol, vou levar para um centro, vou aceitar para um centro de tratamento. Estas que sei de boa família. Estas que sei de boa família é codependente daquela doença. Estas que sei que a família também precisa de ajuda. E quando não voltar para a sociedade novamente, não deixamos família lá. E muitas vezes, não estou dentro de casa, desapareceu uns 50 escudos, já não é ponto ao dedo. Ah, não, é ele porque ele tem costume de apanhar. Ah, não, certeza já lhe vai mal. Ah, não, certeza já lhe vai dizer. E aí é que nós doença está revolta a nós. É aí que nós se sentimos discriminados perante a nossa sociedade. E nem o que é que eu me senti mais triste ali na São Vicente, por exemplo, não tem CAPS. CAPS é um projeto bonito. Ele é um projeto para ajudar usuários. Ele é um projeto
para combater isso, mas infelizmente ele não é dote, que ele divide valores que ele tem de ser dote. Mas ele é um projeto extremamente bonito. O Presidente de Câmara abandonasse esse projeto. Ele é um projeto especial mesmo, mas infelizmente nós, sociedade, esta está-nos fora, esta reprimir-nos, esta humilhar-nos, esta tem empatia para nós doença. E quando é assim, nós sentimos discriminados, e às vezes é um simples não, que muitas vezes não poder administrar que não, mas naquela hora, que não que não te ouvi, nunca te poder administrar naquela hora, não te torna a voltar para trás ao consumo de outras drogas. E que a fragilidade de nós doenças, que dá-nos suporte a isso. Tá bem. E mesmo para ficar a perguntar, quando é que nós, instituições ali na Cabo Verde ou na São Vicente, tem um bocadinho de empatia que nós doença. Nem te falar de mim, daí. 2 anos atrás não tive uma recaída, não foi discriminado, não foi mandado para trás, não foi humilhado, não foi afastado de toda a sociedade. Não tive praticamente quase mês dentro da minha casa que saí na rua. Porque eu não estava saindo na rua, as pessoas estavam olhando coisas, as pessoas estavam apontando dedos, não perdeu confiança em mim. Mas graças a Deus, quando mesmo estava a esperar um grande amigo, dá-me uma força. Eles iam me levantar de chão. Hoje eu nem me tinha luta, de continuar, fiz dar o que precisar. Mas ser usuário de álcool e outras drogas dentro da nossa sociedade cabo-verdiana é extremamente triste. É uma humilhação. Já basta nós doenças se arrebentar que nós, ainda nossa sociedade, acabar para discriminar nós mais. Está bem, Ana Évora, não te agradecer a participação e também a sua contribuição ali, de trazer boa história na primeira pessoa mesmo. Portanto, moda, já vou dizer ali, Ani, pronto, é uma dida em tratamento, né? De consumo de álcool, né? Portanto, a dida é consumo de outras drogas. Também não te agradecer a participação. Muito obrigado por esse testemunho. Obrigada eu. Muito obrigado. Portanto, muito bem. Agora vamos ouvir o vosso comentário. Começo por si, enquanto psicóloga. Bem, relativamente à questão das instituições, eu não posso comentar. Porque vem de uma instituição. Eu não tenho provas. Pronto. E relativamente à questão familiar, realmente a família acaba por ser codependente e a família deve ser envolvida no processo de recuperação. Mas é preciso cuidado para não responsabilizar demasiado os outros, não é? E para prestar muita atenção na autorresponsabilização. Termino, vou-vos contar uma pequena história para comentarem também. Sim. Eu quero chamar a atenção para o facto de muitas vezes nós focamos-nos em apontar o dedo aos outros, em responsabilizar aos outros. E isso desvia o olhar sobre nós mesmos. Percebe? A autorresponsabilização no processo também da procura do consumo. O apoio é importante, sim, senhor. O apoio, mas nós estamos perante uma doença extremamente estigmatizada, não é? Principalmente considerando a questão da perspectiva moralista do consumo, onde a pessoa consome por escolha própria. Estou a falar do consumo abusivo, da dependência. E era isso. Gostaria de ouvir também o seu comentário do que disse. Dizer que eu já falei da questão da resposta tem sido muito fraca. A resposta institucional ao problema, ou às consequências do problema, é uma resposta muito tímida, uma resposta muito desorganizada. Não há verdadeiramente neste momento, não tem havido, não é neste momento, não há já, nunca houve, não tem havido uma resposta clara, organizada, com suporte técnico, com suporte institucional sobre essa questão do consumo de drogas em Cabo Verde. E isso tem a ver com a questão do estigma. E para além da questão do estigma. Porque, repara, a sociedade é terrível. Primeiro aceita, ok? Quando o consumo é social, a sociedade aceita. Sim. Não há nenhum problema. Dia em que você ultrapassar as fronteiras dessa normalidade, entre aspas, então a sociedade estigmatiza. Nós éramos um grupo de jornalistas, uma senhora nos contactou a dizer que tem um filho que é toxicodependente, rouba as coisas dentro de casa, ela está
numa afronta, não sabe o que fazer, já foi a várias instituições, não tem apoio, não sabe mais o que fazer. Neste caso, o que dizer a uma mãe que está a viver assim? Sim, sim. É daí que eu falo, portanto, da resposta, não é? Porque o que é que faz o jornalista? Nada. Está a ver? Nada. Porque o próprio jornalista tem dificuldade em saber a quem recorrer para ajudar a pessoa. É preciso, urgente, já se disse aqui que o problema do consumo de droga, o problema do consumo abusivo do álcool, que afeta principalmente as camadas mais jovens da sociedade, precisa de uma resposta institucional rápida e boa, organizada, que o Estado não deixe apenas as organizações não governamentais, as associações, a tratarem desse assunto, porque ultrapassa a capacidade dessas associações. Neste momento, as estruturas de saúde, delegacias, os centros de saúde, delegacias e centros de saúde têm uma resposta, não é? Acabam por dar a resposta dentro das suas possibilidades, porque têm que responder. Qual é a resposta? O atendimento a pessoas que consomem. Sim. As pessoas não sabem disso, mas podem recorrer aos centros de saúde, porque os psicólogos que trabalham nos centros de saúde e as assistentes sociais dão apoio e acompanhamento. E é através desse acompanhamento psicológico, que pode acontecer em ambulatório ou, agora, em São Vicente, nós temos um centro para internamento. Ou para internamento ou ambulatório. O que acontece realmente é que muitas vezes as psicólogas, as profissionais, e não só os médicos também, nos centros de saúde, têm que dar vazão a muita gente. E a uma multiplicidade de problemáticas. Certo? O problema é a capacidade de resposta. Sim, a capacidade de resposta. Porque você pega um centro de saúde que tem um psicólogo com tanta procura, não há hipótese de responder. Mas o nosso tempo já está mesmo a terminar. Já? Eu queria, sim. Uma questão importante aqui que faltou falar, se calhar é o que vai... Pode ser. Eu tenho aqui, por exemplo, a OMS diz que o cérebro humano só se forma totalmente depois dos 24 anos de idade. Ou seja, usar substâncias psicoativas antes dessa idade pode ser estar a matar o cérebro. Também nós temos, para terminar mesmo, em Cabo Verde, de acordo com vários especialistas, estudos que já foram lançados, dizem que o principal problema de saúde mental é o consumo de substâncias psicoativas. Os casos de suicídio, homicídio, violência em geral, vêm. Para concluir, eu gostaria que vocês pegassem nisso, em 30 segundos, o que é necessário fazer, começando dentro de casa, gente. O que é necessário fazer? 30 segundos para cada um. Em 30 segundos é necessário trabalhar a doença, que já existe, não é? Temos de dar resposta. Ouvimos o depoimento dessa jovem. É preciso as instituições darem respostas. E na prevenção é preciso trabalharmos com as famílias, não só as famílias desestruturadas e que pode ser um foco de incentivo ao consumo do álcool e de outras drogas, mas ajudar as famílias a educar os seus filhos para que o apelo que há aqui fora na sociedade não seja mais forte do que a educação que nós damos aos nossos filhos em casa. Não sei, vou demorar mais que 30 segundos, peço desculpas só para corrigir. Provoca danos neuronais, mas assim, em qualquer idade. Em qualquer idade, não é apenas nos jovens. Obviamente, porque estando numa idade de desenvolvimento das estruturas, o impacto pode ser maior. Mas até aos 50 anos vai provocar os mesmos danos cerebrais, a nível das estruturas cerebrais. O que fazer? Eu penso, indo de encontro ao que o professor estava a referir há bocado, eu penso que é aposta na prevenção e na promoção da saúde. Não é? Como é que se combate a doença? Através da promoção da saúde, a promoção de estilos de vida saudáveis dentro da família, a promoção de uma boa convivência, a promoção de regulação emocional, a educação para a regulação emocional, educação para a inteligência emocional, educação, assertividade. O diálogo dentro da família. Sim, é a promoção da saúde e terá o seu impacto, não é? Na prevenção da doença. E não esquecer a questão da vulnerabilidade do nosso país, a vulnerabilidade social e económica que nós vivemos, condiciona a desestruturação social, que muitas vezes acaba por estar associada ao consumo de substâncias.
Há todo um E a ciclo deterioração, vicioso. a deterioração do estado mental, da qualidade de vida, do sentimento de bem-estar, que afeta a saúde mental. Portanto, é um conjunto circular de fatores que interagem e em cada indivíduo particular provoca uma situação que pode ser propícia ao desenvolvimento de uma doença, evolução para o abuso, ou então para fatores protetores. A personalidade pode ser um fator protetor. Mesmo exposto a várias substâncias, mesmo exposto a todos os perigos, há quem tenha resistência, há quem evolua para ter um desenvolvimento saudável. Está bem? Tá Eu bom? agradeço a presença aqui da Catiça Agradeço Lima, eu. também do Graciano Nascimento. Obrigado aos prazer. dois por estarem aqui conosco. Eu sei que este é um assunto que dá muito para conversar, para explicar também. É um assunto extremamente importante na nossa sociedade. Muito obrigado aos dois. E hoje aqui falamos neste programa sobre problemas sociais, consumo de drogas e também da doença mental. Voltaremos a estar juntos dentro de 8 dias, de 2 a 8 dias, para abordar um outro tema. Vamos voltar para a educação, para falar de acompanhamento pedagógico para crianças e adolescentes.